Olá, tudo bem? Como que você está? Hoje é dia de mais um conteúdo e um conteúdo importantíssimo no que diz respeito à prevalência desta patologia no seu dia a dia médico e também nas provas de residência. Vamos a ele? Hoje a nossa aula é sobre a insuficiência cardíaca. Bem, a insuficiência cardíaca é uma das patologias que mais causam internações nos hospitais brasileiros e recidivas de internações por crises repetidas vezes. Sim, gerando um custo absurdo para o sistema de saúde, doença a qual poderia ser prevenida, vez que as principais causas de insuficiência cardíaca são a hipertensão arterial não controlada e a doença arterial coronariana. Certamente que as patologias congênitas do coração, como valvopatias, miocardiopatias, também estão no escopo das causas da insuficiência cardíaca. Mas, de longe, a hipertensão arterial não controlada e a doença arterial coronariana são as principais causas desta patologia. No que diz respeito ao conceito do nome insuficiência cardíaca, sim, propriamente dito, autoexplicativo. O coração ele é insuficiente para bombear homeostaticamente o sangue pelo corpo. Essa insuficiência ela pode ser diastólica ou sistodiastólica. Essa insuficiência pode ser do ventrículo esquerdo ou do ventrículo direito. Bom, a clínica da insuficiência cardíaca é bastante florida, por sinal. Não é à toa que na investigação diagnóstica vários scores já foram sugeridos para que eles ratifiquem a sua suspeita. Os dois principais scores que trabalharemos aqui são scores importantíssimos tanto para o seu teste ou prova de residência, quanto para o seu dia a dia. Você vai poder observar que esses scores automaticamente já nos expressarão as manifestações clínicas da insuficiência cardíaca. Alguns critérios mais específicos e outros critérios não específicos, mas que, dentro dos seus respectivos cálculos, te ajudarão no diagnóstico. O primeiro score que aprenderemos aqui é o score de Framingham. Sim, este que vos está apresentado aqui. No score de Framingham, eu gostaria que você decorasse o número 97 ou 9-7. Por que, Tiago? Porque o score de Framingham é dividido em critérios maiores e critérios menores, no qual os critérios maiores são 9 e os critérios menores são 7. Na interpretação do score de Framingham, se você conseguir pontuar dois critérios maiores no seu paciente, a sua suspeita diagnóstica muito provavelmente estará correta para a insuficiência cardíaca. Ou, se você pontuar um critério maior e dois critérios menores, também valerá-se do mesmo efeito. Tiago, eu preciso decorar? Você precisa decorar. Veja, mas não é nada muito complicado. Apenas lembrar das manifestações da insuficiência cardíaca. Se uma insuficiência do ventrículo direito, eventualmente o paciente então apresentará uma congestão, uma turgência jugular, um aumento do pulso jugular, um reflexo hepatojugular, ou
uma insuficiência do ventrículo esquerdo, um paciente com dispneia, os pequenos médios esforços, ou um paciente que possa fazer uma dispneia paroxística noturna, eventualmente as duas disfunções causando um edema agudo de pulmão. Então veja, não é nada muito complicado. Tudo é intrínseco à clínica, manifestação clínica da insuficiência cardíaca. Mas sim, é importante que você decore os scores e, sobretudo, os critérios maiores e menores de Framingham. O segundo score que aprenderemos aqui é o score H2FPF. H2FPF? Sim, são as siglas são as letras dos critérios que constituirão esse score. H de heavy, de hypertensive, F de fibrilação atrial, P de pulmonary hypertension, E de elderly, de idade mais avançada, e F de filling pressure, é um critério ecocardiográfico sobre pressão de enchimento ventricular. É importante também que se decore o H2FPF. Nesta aula, você perceberá que eu adicionei um número 3 ali no F, não é mesmo? H2F3PF, sim. Observe que de todos os critérios, o primeiro HREV e o F3 de fibrilação atrial são os dois critérios os quais têm maior pontuação na sua soma. Por isso que no nome original desse score não tem esse 3 no F. Eu coloquei para que você decore que fibrilação atrial, se presente, o seu paciente ganhará 3 pontos. Bem, a interpretação do score H2F3PF funcionará da seguinte forma: se o seu paciente pontuar de 0 a 1 ponto, ele provavelmente terá uma baixa probabilidade de insuficiência cardíaca. Se o seu paciente pontuar de 2 a 5 pontos, ele terá uma probabilidade média a moderada. Contudo, se no score H2 FPF o seu paciente pontuar de 6 a 9 pontos, muito provavelmente a sua suspeita diagnóstica estava correta. Ok, Tiago, ok. Mas e quanto à propedêutica imaginológica? Eu sei que ela é importante. Sim, sim. O ecocardiograma de entrada é um dos grandes auxiliadores na confirmação diagnóstica da insuficiência cardíaca. Tanto para as mensurações e confirmações das insuficiências esquerda e ou esquerda e direita. E também a respeito do dado importantíssimo, sobretudo para esta aula, que consiste na fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Horas. A grosso modo, o seu ventrículo precisa captar o sangue através da diástole e ejetar o sangue através da sístole. Pensando grosseiramente, a fração de ejeção seria o percentual de sangue ejetado em relação a todo o sangue que foi captado na diástole. E elencaremos os três tipos de fração de ejeção. Eis o primeiro. Os pacientes que apresentarem fração de ejeção maior ou igual a 50% terão fração de ejeção preservada. Os pacientes que se enquadrarem no critério de fração de ejeção intermediária apresentarão valores entre 41% e 49%. E
Os pacientes que tiverem frações de ejeção menores ou iguais a 40% serão os famosos ICFER, pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. Portanto, após o conhecimento dos tipos de frações de ejeção, poderemos dar seguimento a como este paciente será manejado, a fim de que, sobre a doença insuficiência cardíaca, consigamos reduzir morte e mortalidade, morbimortalidade e hospitalizações. Bem, a maioria dos estudos atuais convergem para os quadros de insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. Foi a partir desses estudos que puderam se notar as reduções de eventos e de mortalidade. Então, conhecendo os valores de fração de ejeção, iniciaremos o estudo agora da terapia da ICFER e posteriormente conversaremos sobre a ICFEP, fração de ejeção preservada. Os pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida serão excelentemente beneficiados pelo chamado Quarteto Fantástico. Horas, Quarteto Fantástico? Mas isso é coisa de super-herói? Pois bem, digamos que são um conjunto de drogas de fato heroínas para pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. Foi um nome carinhosamente chamado pelos pesquisadores em virtude do seu importante auxílio no salvamento da função cardíaca. As classes elencadas no Quarteto Fantástico compõem os beta-bloqueadores, como o bisoprolol, succinato de metoprolol, carvedilol e nebivolol. Os inibidores dos mineralocorticoides, como a espironolactona. Os inibidores de receptores de angiotensina e neprilizina, como o sarcobitril valsartana. E os atuais e famosos inibidores do SGLT2, como a empagliflozina e a dapagliflozina. O planejamento terapêutico para os pacientes com IC-FER, quando consolidado o conjunto quarteto fantástico, deve ser pensado da seguinte forma: iniciaremos com doses baixas e acompanharemos este paciente com aumento progressivo de suas doses, de tal forma que o quarteto fantástico idealmente permaneça com cada classe em suas doses máximas toleradas. Sim, este será o efeito benéfico do quarteto fantástico e este é o planejamento terapêutico para pacientes com IC-FER. Ah, Tiago, então, para eu poder mudar alguma conduta ou pensar em algo complementar, primeiramente, o Quarteto Fantástico precisa estar em suas doses máximas toleradas. Exatamente. Ok, ok, Tiago. Então, eu coloquei meu paciente com dose máxima tolerada e ele ainda está apresentando sintomas. Pois bem, pois bem. Então, mantenhamos o Quarteto Fantástico e façamos agora o complemento terapêutico até a redução dos sintomas e das queixas dos seus pacientes. Então, vamos à terapia para pacientes refratários. Para a análise da frequência cardíaca, se
O seu paciente ainda, mesmo na dose máxima de beta-bloqueadores, mantiver frequência cardíaca acima de 70 batimentos por minuto e, olhem, agora prestem atenção, em ritmo sinusal, não em fibrilação atrial, eles podem ser beneficiados através do uso da ivabradina. Sim, aquela que atua no nó sinusal, reduzindo a frequência cardíaca. Ok, Tiago. Eu então controlei a frequência cardíaca do meu paciente. Ele ainda permanece sintomático. Então, daremos seguimento? Os pacientes ainda refratários, com controle de frequência cardíaca apresentando sintomas, também se beneficiarão através da redução de eventos de mortalidade, com a associação, não isoladamente, mas a associação da hidralazina com o nitrato. Os estudos que avaliaram a associação de hidralazina com nitrato mostraram, sobretudo, melhores resultados em pacientes afrodescendentes. Também estará indicada para aqueles pacientes refratários que não puderem fazer o uso de IECA, PRA ou inibidores da neprilizina, como sarcometil valsartana. Bem, então eu posso manter ivabradina, posso manter o quarteto fantástico e a hidralazina com o nitrato? Deve, se o seu paciente mantiver-se refratário, apresentando sintomas na classificação da NYHA, New York Heart Association, sim, você pode ir fazendo complemento terapêutico. Ok, Tiago, eu fiz o quarteto fantástico, eu fiz a ivabradina, eu associei a hidralazina com o nitrato. E o paciente ainda refere sintomas, ainda está congesto. Então, usaremos drogas que não vão reduzir a mortalidade, tal como o quarteto fantástico ou a hidralazina com o nitrato, mas poderemos ajustar a sua dose para redução importante de sintomas. São eles os diuréticos de alça, a exemplo, a furosemida. Sim. Então você pode ainda complementar com o uso da furosemida para pacientes que ainda estão sintomáticos com toda esta terapia que você complementou. O adendo aqui agora vai para outra droga, o digitálico digoxina, uma medicação antiga e com estudos também antigos, que, embora não mostrem redução de mortalidade, alguns estudos sugerem redução sintomática, sobretudo para pacientes que não tenham ritmo sinusal. Então, a grande indicação da digoxina são para pacientes que ainda apresentam sintomas e que estejam em fibrilação atrial. Ok, Tiago, eu fiz todo este manejo de drogas, desde o quarteto fantástico até a soma da ivabradina, da hidralazina, do nitrato, da furosemida e ou da digoxina. E o paciente ainda apresenta sintomas. Puxa vida, estamos sem saída? É claro que não. Vamos abordar agora as intervenções cardíacas diretas. Não somente o comprimido, vamos intervir cirurgicamente neste paciente. A primeira intervenção consiste na terapia de ressincronização cardíaca. Sim, eventualmente, pacientes com insuficiência cardíaca podem ter dissincronias entre ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Ora, fisiologicamente, eu preciso que ambos os ventrículos trabalhem em concomitância. Sim, claro. Não é à toa que muitos pacientes com insuficiência cardíaca apresentam no traçado eletrocardiográfico o aumento do tempo de despolarização. Opa! Então, Tiago, se um paciente tem um aumento do tempo de QRS, por exemplo, ele tendo um bloqueio do ramo esquerdo, muito provavelmente o ventrículo esquerdo tem um atraso em relação ao ventrículo direito.
Exatamente. E para um coração que já tem uma fração de ejeção baixa, qualquer dissincronia fará efeito como sintomas. Por isso, que a principal indicação para a terapia de ressincronização cardíaca é a presença de bloqueio de ramo, preferencialmente bloqueio de ramo esquerdo. Ora, algumas literaturas até sugerem que esse bloqueio deva apresentar QRS maior ou igual a 150 milissegundos. Mas indicações mais atuais apenas sugerem que seja um paciente refratário a todas as drogas e com presença de qualquer bloqueio, ou seja, acima de 120 milissegundos de QRS. A outra intervenção cardíaca cirúrgica, também importante para pacientes com ICFR, são os cardiodesfibriladores implantáveis. Sim, sobretudo para aqueles pacientes que apresentem episódios de pré-síncope ou síncope, por razões de arritmias ventriculares perigosíssimas. Sim, esses pacientes têm indicação para cardiodesfibriladores implantáveis. Mas a grande indicação associada a esses sintomas e sinais é a presença de fração de ejeção menor do que 35%. Então, organizando aqui no nosso aprendizado, pacientes com fração de ejeção menor do que 35% e NIRA 2 e 3 são candidatos ao CDI. E pacientes com fração de ejeção menor do que 30%, NIRA 1, 2 e 3, também são candidatos ao CDI. Puxa, Tiago, e o NIRA 4, como é que ele fica? Os estudos ainda não puderam comprovar que pacientes com NIRA 4 teriam tanto benefício para essa terapia, visto que o paciente que persiste em NIRA 4, ou seja, sintomas aos mínimos dos mínimos esforços, se não até no repouso, são pacientes graves com probabilidade de morte altíssima. Ok, Tiago, falamos sobre toda a terapia da ICFEP. E a ICFEP? Como que a gente vai trabalhar com ela? Bom, os estudos sobre a ICFEP, fração de ejeção preservada, são bem menores do que os estudos da ICFER, mas ainda assim, os pacientes também podem se beneficiar com algumas classes terapêuticas. E ainda também são elas os primeiros, que estes sim reduzem mortalidade na ICFEP. Os inibidores do SGLT2, a dapagliflozina e a empagliflozina. A segunda classe são os inibidores mineralocorticoides, como a espironolactona, e a atual, através do estudo FINEARDS-HF, finerenona. Esta com presença de efeitos adversos bem menores do que a espironolactona, como a hipercalemia. Faz-se necessário lembrar que tanto para a ICFER quanto para a ICFEP, usaremos os inibidores do SGLT2 para pacientes que tenham taxa de filtração glomerular acima de 20 ml por minuto. E por fim, a última classe medicamentosa que reduzirá hospitalizações, assim como espironolactona na ICFEP, são os IECAs, PRAs e os inibidores do receptor de angiotensina e neprilisina, sacubitril valsartana. Para o IECA, o enalapril, e para os BRAs, a exemplo, a losartana. Bem, este é todo o segmento propedêutico e terapêutico que você deve ter para pacientes com IC-FER e IC-FEP. É isso que a prova cobrará de você. Cobrará quais os critérios maiores inclusos neste caso de Framingham. Ou cobrará quais dessas medicações X ou Y são capazes de reduzir morbimortalidade
em pacientes com ICFR. De qualquer modo, para a sua vida médica diária, este também é o segmento essencial para os pacientes com insuficiência cardíaca. Bem, eu espero que você tenha fixado este conteúdo. Eu estou muito feliz que você tenha me assistido por aqui. E espero que estejamos juntos para mais conteúdos como esse. Fique de olho no nosso canal para crescermos juntos. Tchau!